está destruindo a camada de ozônio, quer dizer, com o nosso gado, né? Pelo amor de Deus, quantos jatinhos, Lê, desses bilionários, desce para milionários, usam todos os dias? O que que tem no iPhone? No iPhone tem ouro, tem prata, no iPhone tem tudo isso. E de onde é tirado? Então, é um bando de hipócrita que fala que defende a Amazônia no seu jatinho, no seu computador de última geração, e querem que os índios fiquem carregando a mandioca na costa para ir para a casa de farinha fazer manual. O que eu tenho destinado de casa de farinha, para os ribeirinhos, no caso, e até para indígenas, não está no gibi, são dezenas das emendas impositivas que a gente tem, que a gente destina para lá. Porque esse pessoal precisa, ninguém quer viver como eles vivem. As balocas têm morcego, você vê índio pequeno, você vê menino com o morcego que chupou o dedão do garoto, porque ele dorme naquele, é quase que relento. Mas não, eles imaginam, né? Índias belíssimas, índios fortíssimos, né? Eles imaginam lá na Europa assim. E o aproveitador não, fica só usando e ganhando dinheiro na nossa custa. Então essa CPI precisa sair sim. E o Pacheco vai ter que tomar a decisão dele. O Senado vai ter que passar esse recado. Se o Senado só, né, instalar a comissão que o Supremo mandar, ele vai dizer o seguinte: nós reconhecemos que somos um puxadinho do Senado, ou do Supremo. Do Porque STF. só vai instalar a CPI se for o Supremo mandando? Que papo é esse? Onde está a nossa independência? Onde está a nossa prerrogativa? Nós somos a única instituição, Senado, é a única instituição que pode punir ministro, pode punir mau ministro. E a gente não No está entanto, não faz nada, né? Tem quantos pedidos de impeachment de ministro tem lá? Um monte? muito. Agora, o que mexe mais comigo, eu já cobrei isso do presidente, colocar em votação aquele que tem quase 3 milhões de assinaturas. Sim. Cara, você coloca em votação. Você está manipulando a opinião, beleza, colocou em votação. Então, metade mais um não quis. Beleza, então não impeach o ministro. Mas votamos. Aí exercemos esse direito, nossa prerrogativa e o nosso dever. Não está impeachando o ministro, mas foi votado. A maioria não quis, então a gente respeita. Mas nem votado é. Mas não é votado porque as pessoas têm por medo mesmo, né? De retaliação, por ter processo no Supremo, né? Por questões assim, a gente ser obrigada a admitir que é por isso. Porque senão votava. O natural, o normal, o usual seria fazer o caminho, né? Está lá 3 milhões de assinaturas, você vota. Você tem que respeitar, são 3 milhões de assinaturas, né? Você tem que respeitar. Vamos colocar em votação. Você não quer que seja aprovado? Faz um trabalho para que não seja, por não ganhar. E a gente que quer, vota no sim. Quantas votações a gente perde? Todos os dias, Leda, a gente perde votação e ganha votação. Voto é isso. Não define uma vitória definitiva, uma derrota definitiva. Agora, o que acontece com alguns senadores? Perde a votação, papai Supremo, colo do ministro para chorar no colo do ministro. Então, o senador que faz isso, ele presta de serviço ao Senado. E os ministros, eu até fico dizendo, alguns acham que é exagero, mas é para figurar, né, uma imagem figurativa, para deixar bem claro, o Supremo ele aceita decidir sobre tudo e sobre todos. O Supremo ele é um constitucional, colegiado, não é. Daqui a uns dias, o casal separa, corre para o Supremo para decidir com quem vai ficar o gatinho. E o Supremo vai dizer com quem fica o gatinho. Então, quando eles se agigantam, eles pensam que são eles, alguns deles, a gente tem que dizer sempre alguns, não é 5, 6, 4, que não são todos realmente. Quando eles se julgam e agem como semideuses, acham que estão se agigantando, estão se apequenando. Hoje o Supremo decide sobre qual a quantidade de vacina que vai para o município tal, condenando os outros municípios à morte. Decide, o presidente tem 2 dias para responder. A Leda tem 3 dias para responder. Ele decide, dá um prazo para você responder. Quer dizer, ele não é para isso o Supremo, ele espera chegar a questão até ele. A questão vai se desenrolando, é constitucional, para lá no Supremo. Não, já começa no Supremo. Ele já aceita, nunca mais teve nada interna corpore, coisa partidária. Era comum o ministro dizer, isso aqui é interna corpore, decidam lá. A questão do aborto nos Estados Unidos é decidido no Congresso. Aqui decide uma canetada. Barroso, o Alexandre de Moraes. O Barroso, então, aquele desserviço que ele presta, né, falando mal do Brasil e mentindo. Né? O Barroso mente quando ele diz que a gente que defendia o comprovante impresso,
estava defendendo a volta do voto impresso. Era uma tremenda mentira. Por que eu me calei depois de reclamar tanto? Porque foi votado na Câmara e nós perdemos. Pronto, votou na Câmara, nós perdemos. Eu sou fruto do voto, eu respeito o voto. Mas o Barroso mente quando diz. E um ministro que mente no exterior mostra que ele não é tanto assim, mostra que ele também sofre do complexo do colonizado. Né? É uma coisa, eu não sei o que é isso, viu, Leda? Eu não viajo muito para o exterior, nem quero. Né? Eu tenho já meu esquema de felicidade, já tenho meu esquema. Mas parece que o brasileiro chega lá, sente uma vontade incrível de falar mal do Brasil, né? É um negócio assim impressionante. É uma coisa compulsiva, né? Ele não se controla. Ela vai esculhambar ao invés de elogiar, sabe? É incrível como ele se une às pessoas que falam mal do Brasil sem conhecer. Ele sabe e ele vai lá. Por exemplo, essa questão do desmatamento da Amazônia. Se fosse verdade, não existia mais Amazônia. Falei do Areal, né, de 2010. Ia ser areia, Amazônia 2010. Porque todo dia se fala, as grandes empresas de televisão falam, não sei quantos campos de futebol foram desmatados esse mês, esse tempo e tal. Eu fico imaginando que ou a Amazônia é do tamanho do mundo, né? Ou não tem mais Amazônia. Esse pessoal não conhece, mas o que me irrita mais, quando eu discurso na tribuna do Senado, eu me dirijo aos brasileiros e às brasileiras, porque eles têm que entender essa manipulação. Isso está concentrado, te repito, nos grandes órgãos de comunicação, está concentrado ali, é tudo aparelhado. O Ministério Público Federal é aparelhado, a Justiça Federal é aparelhada, todo mundo está pronto para alguém recorrer e dar a liminar. É o jogo combinado, recorre. Enquanto um caco lá de cerâmica indígena, vem para cá que eu dou a liminar e mando parar tudo. Já foram investidos mais de 200 milhões, quase 300 milhões aqui, da potássio do Brasil, para explorar o potássio que o Brasil precisa, mas não pode fazer o porto porque encontraram o resto de cerâmica indígena numa área que não está na reserva indígena. Então, a gente tem muitos problemas que precisam ser destravados. Quem sabe, né, colocando a nu, mostrando para o brasileiro o que é o mal que as ONGs ruins, perversas fazem conosco, pode ser que o brasileiro entenda um pouquinho, se não entender, pelo menos compreenda o que significa a Amazônia. Para nós, amazônicos, né? Ela vale muito para nós. Nós não vamos destruir aquilo do qual a gente vive, não tem esse perigo. E seria importante para também ver o tamanho dos estrangeiros na Amazônia, né? Porque eles não estão comprando uma terra qualquer, ele deve estar comprando a terra onde tem nióbio, onde tem diamante, onde tem petróleo, onde tem coisas que vão render dinheiro, né? O meu município, que fica no Rio Juruá, não tem uma ONG atuando lá. Porque não tem riqueza. Tem uns índios afastados, mas são pobres, não tem riqueza naquela área dele. Então, não tem por que a ONG estar. Aquela comparação que já virou lugar comum, mas que a gente sempre reitera, é só comparar a quantidade que tem no Nordeste, de onde tem no Nordeste, e que tem na Amazônia. É só comparar. Né? Vai ver que é uma loucura a diferença que tem, a quantidade de ONGs que tem aqui. Então, é muito bom proteger a Amazônia. Quando eu vejo, né, o Dom e o Bruno, as manchetes, morreram protegendo, defendendo a Amazônia. Não, eles não estavam defendendo a Amazônia. Eles estavam na área indígena, defendendo aquela área indígena, né, em conflito com os vizinhos, com os ribeirinhos vizinhos. Não estou dizendo que eles mereciam, nem que são pecadores, nem que são os culpados. Às vezes são vítimas, eles não são os culpados. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esse conflito aqui é gerado por quem comanda, por quem manipula essa opinião. Repito, ribeirinho e índio sempre conviveram bem, não tem o menor problema. Não existe o menor problema quanto a isso. Olha, São Gabriel da Cachoeira, Leda, deve ser o município mais rico do planeta. A reserva do nióbio mundial está ali. Tem 90 e pouco por cento, você tem uma ideia de nióbio não explorado nenhum. O Canadá explora 1,5%, 2% do nióbio, cura sua saúde só com dinheiro do nióbio. E a gente não pode explorar nada do nióbio. Eles têm diamante, eles têm cassiterita, eles têm tudo. Mas São Gabriel, na sede, as etnias são muitas. Os índios, eles vão para a sede para receber o Bolsa, auxílio isso, auxílio aquilo, e chega na sede e não tem nem onde ficar. Eu fiz uma emenda impositiva para que fosse feito um pavilhão de acolhimento deles. Até agora não foi construído. Licitaram, mas a empresa ainda não fez. Eles dormem na rua, dormem ao relento. Quando se menos espera, e é mensal... Oi, pessoal, bom dia. Eu acabei de falar agora com a minha equipe. O suicídio de jovens indígenas lá em São Gabriel é assustador, Leda, por enforcamento. Jovens indígenas
desiludido, desencantado. Quantas vezes você tomou conhecimento disso, Leda? Quantas vezes se divulgou que eles estão morrendo porque estão desencantados, porque não tem mais esperança, porque caíram no alcoolismo e não tem um trabalho paralelo a isso. Só tem a floresta. Não toca, não entra na reserva indígena, não pesca o pirarucu na reserva indígena, que é proibido. Você tem... Eu estou te falando de uma coisa que dói, que machuca. Você vê jovens morrendo. Eu pedi agora, tiveram comigo, os índios estiveram comigo agora, eu pedi um levantamento para saber, nem eu sei a quantidade. Falou, senador, são muitos. Ontem mesmo, vai falar de ontem mesmo aconteceu um. E é mais por enforcamento. Jovens índios. E você não noticia isso, não tem uma notícia disso, não tem. Eu vi outro dia um vídeo de uma indígena falando lá de Atalaia do Norte mesmo, que sumiram 6 índios e um piloto no avião. Sumiram e até hoje não apareceram e ninguém foi atrás, ninguém foi buscar, ninguém foi nada, né? Ela falando, comparando com essa importância que deram a esse assassinato, que tem que dar importância sim, tem que se apurar. E culpar o brasileiro. Os peruanos atravessam, Leda, eles atravessam, tiram a madeira aqui do lado do rio, levam para o lado deles e vão explorar. E a Polícia Federal não pode fazer nada, que é no outro país, né? Então, enquanto não houver, se houvesse um interesse grande dos Estados Unidos, por exemplo, querer combater o narcotráfico, fazer um grande movimento ali, juntando os 3 países para combater ali a produção de cocaína. A filha de um amigo nosso, que é delegada civil, fez uma operação aqui pertinho de Manaus, colado mesmo aqui no Solimões, que é o lado do Junavacá, 1 tonelada de cocaína. Mas isso não é nada porque eles produzem. Quando a gente até acha que quando eles deixam pegar 1 tonelada, é porque estão passando com... Muito mais, 10 toneladas. Cadê? Equipam a Marinha para isso? Equipam a Aeronáutica. Mas não tem a Marinha, o Exército, não tem nenhuma força nossa nessas fronteiras, né? Que aí é uma tríplice fronteira, então, não é? Brasil, Peru... Colômbia. O Exército fica lá, mas o Exército fica com seu contingente pequeno e com suas condições tecnológicas limitadas. Por isso que eu chamo de heróis. Então, a gente tem que equipar essa gente, aumentar o efetivo, tem que dar condições com equipamentos modernos. Eles estão lá fazendo um trabalho heróico. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!